Olá, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais esse programa aqui no DespertaCast. Depois do despertar aqui comigo, Marcelo Maceu. É um prazer ter aqui vocês comigo, viu? Então, eu vou começar aqui com uma frase muito legal de um cara chamado Norbert Wiener, que ele vai servir para o nosso papo de hoje, onde ele fala o seguinte, que nós somos apenas redemoinhos num rio de água sempre a correr. Olha que interessante. Nós somos redemoinhos num rio de água sempre a correr. E essa metáfora, essa imagem, ela é muito legal aqui pra gente, porque ela vai nos ajudar a, de repente, entender algumas coisas que a gente herdou da espiritualidade de uma forma diferente. Ou seja, vamos tentar, então, enxergar com novos olhos tudo isso que existe, vamos avançar, né? Vamos ali levantar novas hipóteses, novas maneiras de explicar. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito nisso. Porque eu tive um grande amigo que ele falava assim para mim, Marcelo, as coisas não mudam. O que muda é a maneira da gente ver as mesmas coisas. Só que quando a gente muda a maneira de ver as mesmas coisas, a gente está alterando nossa consciência, a gente está criando novas possibilidades, a gente está enxergando coisas que antes a gente não enxergava. E é isso que nos abre condição, que nos abre portas, que nos abre uma janela para enxergar coisas novas, para que a gente avance e para que a gente não fique ali repetindo o passado, sabe? A gente falou muito disso aqui no nosso encontro passado, aqui na sexta-feira passada. Então, vamos tentar usar dessa metáfora para fazer isso. E outra coisa importante, né, dessa questão de enxergar com novos olhos, ao invés de simplesmente herdar e dizer assim, as coisas eu aprendi assim, então é assim que as coisas funcionam. Será que elas não poderiam funcionar de uma maneira diferente? É, eu acredito muito que as experiências espirituais, porque, enfim, esse podcast é isso, né? A gente está falando aqui de espiritualidade. E eu estou trazendo e compartilhando com vocês algo que eu chamo de espiritualidade humana, que é quando todas essas questões acabam se encontrando no humano através dessa nova visão. Espiritualidade é sempre assim essa nossa não só capacidade, mas é uma necessidade que a gente tem de compartilhar com o outro uma dimensão maior de existência. Então, essas coisas são belíssimas, essas coisas são humanas, isso faz parte daquilo que inclusive nos torna humano, né? Então, só que à medida, quando a gente foi tendo essas experiências, quando a gente foi visualizando, experimentando, vivenciando, vamos dizer assim, dimensões maiores da existência do que aquela de cuidar da lavoura, do que aquela de cuidar do gado só, pensando antigamente, né? Do que de ficar só rabiscando ali na parede da caverna, né? E por aí vai. Quando a gente teve isso, a gente precisa colocar isso dentro de um contexto, que é o contexto daquele momento histórico, que é o contexto da linguagem que a gente tinha desenvolvido até aquele momento, que é o contexto da ciência, que é o contexto do que a gente, de como a gente entendia que o universo poderia funcionar. Então, antigamente é muito fácil, né? Eu acredito que é muito fácil a gente entender que, sei lá, um relâmpago quando cai, um trovão, né, quando estronda ali no céu, a gente fica perplexo com isso, alguns com medo, né? E a gente vivia numa situação muito antigamente de mais fragilidade, né? E aí a gente associa isso a uma divindade, a uma coisa maior que nós. Porque fala, nossa, eu tô pequeno aqui diante disso. Então, quando um trovão, né, acontece, é Júpiter falando, né? Quando um raio desce, inclusive raio, se não me engano, era uma das manifestações de Jeová que a gente tem, né? Mas também é associado a Thor, se a gente for falar, né, aqui dos nórdicos, né? Então a gente acaba associando, começou associando essas manifestações naturais com divindades, né, com coisas que estavam fora de nós, né, com essas coisas, e era a maneira que a gente tinha na época de entender. Só que o tempo foi passando, e isso que é importante, eu não vou querer aprofundar isso, porque depois a gente até
pode fazer uma conversa só sobre esse tópico, né? Mas é importante a gente entender o contexto histórico e de linguagem e de desenvolvimento, vamos dizer assim, científico, para que, à medida que o tempo foi passando, a gente sempre interpretou essas experiências, essas vivências que ou a gente passa ou ouve relatos a partir de como a gente pensava na época, a partir da realidade da época, né? A partir do que a nossa mente alcançava, a partir do que a nossa linguagem permitia descrever para que aquilo fosse entendido pelas pessoas da época. Então, e essas coisas mudam. Então, por isso que eu falo assim, nossa, a gente está num momento que a gente deu um salto no último século de desenvolvimento de linguagem, de desenvolvimento científico, de desenvolvimento de ciência, de desenvolvimento artístico, de desenvolvimento de tudo. Né? A gente teve ali o renascentismo foi um salto. Depois a gente teve o iluminismo, a Revolução Industrial. Cara, de 1900 para cá, foi um absurdo, né? O que a gente desenvolveu. Uma coisa, acho que a gente desenvolveu mais em 100 anos do que a gente desenvolveu nos últimos milênios, né? Em termos de desenvolvimento social, ético, jurídico, institucional, científico, artístico, educacional e por aí vai. Então, hoje a gente tem muito mais e melhores condições de interpretar, de entender ou de criar uma nova linguagem para essas experiências que revelam uma dimensão maior da existência, do que ficar utilizando aquela do cara que há 2000 anos atrás, que há 5000 anos atrás, descreveu para os seus discípulos ou colocou num livro antigo. Né? Hoje é muito mais. A gente tem muito mais capacidade. Então, por que a gente não revê essas coisas? Né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de rever aqui é quem nós somos. Essa ideia, vamos dizer assim, de alma. Né? O que é a nossa alma? O que é a nossa personalidade? O que é o nosso ego? Consequentemente, tem uma coisa maior, tem um espírito, como que isso daí funciona, né? E quando eu trouxe essa imagem aqui no começo da nossa conversa para compartilhar contigo, de que nós somos apenas redemoinhos no rio de água sempre a correr, isso abre a nossa cabeça para coisas bem diferentes daquilo que a gente herdou das linhas espiritualistas até então. Então, a primeira coisa que eu vejo é assim, pô, nós somos redemoinhos. Então, quer dizer que a gente está na superfície desse rio, né, que está fluindo, que é cheio de água, e de repente algo se forma, a gente consegue identificar alguma coisa na superfície desse rio. Eu não sei se você que está aqui me ouvindo já pescou, né? Já pescou? E quando você está pescando, às vezes se formam esses redemoinhos, eles são super efêmeros, né? Eles ali acontecem e depois somem, né? Você já viu isso aí acontecendo? Eu acho que no rio é muito mais comum, talvez uma represa também, mas tem que ter, acho que, uma certa correnteza, né? Então, esses redemoinhos, primeiro, eu acho assim, eu acho bonito porque eles revelam a brevidade das nossas vidas. Então, nós somos como um redemoinho no rio de água sempre a correr. Quer dizer que nesse rio imenso, formado por essa água que está fluindo a todo momento, de forma muito breve, de forma muito efêmera, aparece um redemoinho que a gente fala: opa, olha ali, eu vejo um redemoinho, e some. É o nascimento e a morte de um redemoinho, num tempo dilatado que é desse rio fluido. Esse redemoinho, quando a gente olha e fala, olha o redemoinho, somos nós. É a nossa vida. É o Marcelo. E a gente só consegue identificar por um nome ou enxergar uma forma, porque em algum momento aquela água que não tem forma adquiriu uma forma. Porque em algum momento aquela água que está sempre fluindo e preenchendo todo o rio, da superfície às profundezas desse rio, em algum momento ali na superfície algo se formou. Aquela água criou uma forma. E a gente conseguiu identificar, a gente consegue enxergar. Porque quando a gente olha o rio, a gente não está enxergando nada. A gente só vê a água fluindo. E ali nesse momento vem. Então, esse é o momento que esse corpo biológico nasce. Esse é o momento em que a gente toma forma. E esse momento do nascimento até a nossa morte é o tempo desse redemoinho no espaço,
do rio. É bonito enxergar isso. Eu pelo menos, eu acho lindo, né? Então alguma coisa tomou forma. Mas o que que tomou forma? Ó, a forma é o nosso corpo, que é o desenho do redemoinho. Mas o que anima esse corpo? É a água. Não é a água que está passando ali? Então, né, quando se forma esse redemoinho, por alguns, existe uma parte da água do rio inteiro que fica ali circulando. E tem constantemente uma nova água entrando e alguma água saindo, voltando para o rio, durante a vida. Essa água que fica ali meio que circulando é aquilo que de alguma forma define a nossa personalidade. Porque ali por aquele breve momento ali ficou ali, ó, girando em si mesma, né? Algumas coisas ali ficam ali ainda girando, naquele pedaço da água do rio inteiro. Mas tem um outro fluido, uma outra água que nos atravessa e uma parte que nos atravessa e vai e nossa que também vai, que é jogada. E isso tem uma beleza porque significa que a gente não, olha que interessante. Nós não somos uma substância. A gente não é essa coisa fixa, sei lá, que reencarna, essa coisa que permanece, uma substância que está dentro, que, sabe, que você identifica. A gente não é uma substância, a gente é um acontecimento. A gente é um processo. A gente está em movimento. A gente está em estado permanente de vir a ser. Então a gente, claro, tem uma parte ali que nos constitui, que é capaz da gente identificar, não só pela questão física do redemoinho ou da nossa forma física, mas algo ali na personalidade que se mantém, mas ela está sempre mudando. Tem sempre água nova entrando, a gente sendo atravessado por outras experiências, por outros sonhos, por outros desejos. E a gente está sempre também compartilhando, jogando para fora, né, espargindo essas coisas que passam em nós, se transformam em nós e a gente compartilha. E isso é legal, né? Porque a gente não é somente único, cada pessoa é única. Mas nós não somos somente únicos porque cada redemoinho é diferente um do outro. Sim, não existe um redemoinho igual ao outro, não vai existir. Mas é porque também quando essa água da vida, né, essa água humana, isso que eu chamo aqui de cosmos social, né, nos atravessa, quando isso daí nos atravessa, a gente dá o nosso sentido pessoal para aquilo que está nos atravessando. A gente ressignifica, a gente interage com aquilo. Aquele fluido que está nos atravessando, de alguma forma, nos muda. E a gente muda isso de alguma forma e devolve para o rio. Então, a gente é isso. A gente é essa coisa que está mudando, que está acontecendo, não é uma substância que você encontra aí dentro que fica. E é bonito essa história também, eu acho, cara, eu acho essa imagem assim de uma beleza tão grande, porque isso muda bastante a ideia da imortalidade, né? A ideia da permanência, né? A ideia de não querer morrer. Quem que nós somos, né? A gente é isso que a gente identifica nesse momento efêmero do redemoinho, ou no fim a gente é o rio inteiro. Pensa bem, a água que nos forma é a água do rio inteiro. A água que está passando ali é toda a água que a gente, de alguma forma, herda, viramos esse redemoinho e quando a gente morre, quando a gente faz a nossa passagem, quando a gente falece, essa água volta para a humanidade, que é esse rio. Me lembra o Buda, se não me engano, ele falou uma frase que é incrível, que ele fala assim, quando eu morrer, eu não vou ao Nirvana. Quando morrer, o meu espírito vai parar sobre a humanidade. Eu mudaria a frase dele, porque eu acho que ele estava limitado à linguagem da época, mas hoje a gente poderia entender, e o meu espírito vai parar parar não, né? Ele vai atravessar a humanidade, ele vai estar entre a humanidade.
ele volta para o rio com a humanidade inteira. É um pouco aquele credo, né, que fala do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está no meio de nós, no meio nos atravessando, ele está entre nós. O Espírito Santo é a humanidade inteira. E aí a gente pode fazer algumas relações, né, com o que que é a anima mundi, ou a alma do mundo, né? O que que, se não, né, se não, todas essas experiências, os pensamentos, os desejos, as emoções, as frustrações, as felicidades, que faz parte dessa água do rio e constitui aquilo que a gente chama, que eu chamo de humanidade. E humanidade, depois a gente pode até falar sobre isso, porque a gente não nasce humano. Vamos depois fazer um encontro aqui, uma conversa só falando sobre isso. Mas a humanidade, gente, ela não é o homem, ele não é o Homo sapiens. Ele não é esse ser biológico. É uma coisa que acontece no entre nós. A gente precisa de um outro humano para virar humano. Aquele provérbio Ubuntu, Zulu, uma pessoa só uma pessoa através de outras pessoas. O ato de pessoalizar, de humanizar, é uma coisa que envolve empatia, que envolve amor, que envolve relação, envolve todas essas coisas humanas. Senão a gente não se humaniza, a gente fica um animal. Fica um animal se não tem isso. Então, a humanidade é tudo isso. São todas essas experiências, essas histórias, que é a água do rio, que é esse cosmos que a gente criou, que é um cosmos próprio humano, criado por nós e que somente nós acessamos, que eu chamo de cosmos humano, de cosmos social. E essas experiências estão ali, ó, no rio inteiro, formando redemoinhos. Não é interessante pensar assim? Pô, Marcelo, quer dizer que não reencarno? Ué, a história da imortalidade, as pessoas buscam a imortalidade física, né? Mas antes da física, a gente criou a história da imortalidade da alma, né? Ah, então tá bom, fisicamente não dá, pelo menos a alma consegue. A história do Gilgamesh, né? Aquela história suméria, né? Que ele queria ser imortal, não conseguiu, né? Enfim, tentou de todos os jeitos com os deuses, ele não conseguiu esse prêmio, vamos dizer assim. E aí, para poder se imortalizar, ele passa a construir esses monumentos enormes, né? Os igurates, as pirâmides, esses estátuas enormes. Na Suméria começou isso como uma forma do cara que não aceitava morrer e queria se imortalizar. Ele não mudou muito de lá para cá, né? A gente não aceita essa brevidade da vida, a gente não aceita a transformação, o movimento, a mudança. De alguma forma a gente fica apegado, quer permanecer, mas sabe por quê? É porque a gente não entende que cada pessoa é a humanidade inteira. A gente não entende o valor de se sentir, de estar integrado e de ser a humanidade inteira. De ser toda essa riqueza histórica, emocional, mental, reflexiva, enfim, de desejos e tudo isso que constitui o que é a humanidade que a gente produz. Em que determinado momento você toma uma forma e cria essa efêmera personalidade ou alma única que existe enquanto existe. Que no fim, o que nós somos é a humanidade inteira. Nós não somos essa alma única. Somos aqui, enquanto estamos aqui, enquanto redemoinhos, né? Mas a gente é muito mais que isso. A gente é muito maior que tudo isso. E talvez de alguma forma, muitas dessas experiências que revelam dimensões superiores da existência, que a gente chama de uma experiência espiritual, sejam momentos em que nós, como humanos, de repente conseguimos superar esse ego e tocamos ou conseguimos entrar na fluidez desse rio e sentimos o que é essa água, o que é esse rio inteiro, vamos dizer assim. E aí, de repente, a gente, nossa, tem um êxtase, tem uma iluminação, tem esse sentimento de que somos um. E cada pessoa limitada à sua linguagem vai falar isso de um jeito.
Então, eu não permaneço, Marcelo, permanece. As suas experiências, tudo aquilo, os seus desejos, tudo aquilo que você conquistou, né? Tudo isso permanece na humanidade, permanece no rio, que é o que você é. E partes disso vão fazer parte de outros redemoinhos lá na frente do rio. E de repente aqui a gente está encontrando uma outra maneira de até explicar a reencarnação, por que não? Porque, ora, se existe esse cosmos humano, que de alguma forma, que metafisicamente falando, ele é constituído de tudo isso, humano, essas experiências, essa matéria social, de alguma forma, ela encarna no redemoinho futuro, e aí ela se mistura com. Imagina o rio é uma mistura de experiências de todos os humanos. Então, na hora, às vezes a gente fala assim: será que quando eu faço uma leitura de vidas passadas, o que eu não estou lendo, na verdade, são experiências de tantos outros humanos que, por acaso, né, que de acordo ali com a dinâmica da fluidez do rio e das correntezas, aquilo está girando, me constituindo como redemoinho naquela brevidade da minha vida. E às vezes eu tomo contato com essas memórias, com esses desejos. Isso de alguma forma ajuda na formação dessa pessoa única que eu me formei, né? E isso daí se mistura e eu transformo e eu devolvo para o rio depois, isso vai fazer parte de outras pessoas. Talvez seja por isso que tanta gente é Cleópatra. Talvez seja por isso que tanta gente é o rei Arthur. Mas como pode? Se existiu um rei Arthur, e querendo ou não, isso está no cosmos social humano, por que não essas experiências, essas memórias, essa história, esses desejos, essas reflexões não estão ali misturadas em vários redemoinhos ao mesmo tempo agora? E de repente alguém consegue acessar. De repente existem humanos, tão humanos, que conseguem ter a sutileza, ou a sensibilidade de tocar esse cosmos social, de tocar a água desse rio, e de repente fazer uma leitura ou perceber coisas relacionadas com isso. Essa é uma provocação para a gente enxergar isso de uma outra maneira, todas essas questões de uma outra maneira. Porque pode haver uma certa perda em relação àquilo que fica, em relação a uma alma que evolui, né? Em relação, no fim da conta, é a humanidade inteira que está indo. Há uma perda do ponto de vista individual, mas há um ganho do ponto de vista coletivo que acho que a gente nunca teve. Inclusive, eu vou terminar aqui essa nossa conversa com uma última frase aqui para a gente pensar. E se de repente mudou a maneira, o modus operandi da espiritualidade na humanidade? Se a gente já está no outro estágio. E o que eu estou falando? Eu estou falando aqui de que toda a espiritualidade que a gente herdou até hoje foi focada no indivíduo. É o indivíduo que tinha que fazer yoga, é o indivíduo que tinha que evoluir, é o seu estado de consciência, é você se encontrar com o mestre, seja externo ou com o seu Cristo interno, seja lá como for. A sua senda espiritual era sempre um caminho individual, individualista. Com a promessa de depois, o quê? Se integrar em algo maior. E se de repente agora a maneira, o modus operandi, como eu disse, da gente alcançar dimensões superiores de existência fosse no coletivo? Não no coletivo como uma espécie, sei lá, de um comportamento animal que você vê por aí, não. Porque cada pessoa é única. Esse ser único que cada um de nós somos, ele continua, ele não perde, ele não vai perder, vamos dizer assim, a consciência de si, da pessoa que você é. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que, sendo cada um de nós a humanidade inteira, a gente pode ter movimentos, gerar expressões, ter experiências que, do ponto de vista coletivo, vão nos trazer coisas que a gente nunca vivenciou antes, porque até então tudo era muito individual.
E a gente pode explorar isso depois, né? E olha a dificuldade de fazer isso. Isso é uma baita dificuldade para a gente. A gente não sabe trabalhar no coletivo, preservando as individualidades, né? Respeitando as diferenças, mas fazendo das diferenças o motor para criar alguma coisa nova. Gente, o que tem de coisa para a gente conversar a partir daí é muito legal. Então, eu vou deixar com essa provocação aqui, com esse pensamento e essa imagem de que somos redemoinhos no rio de água sempre a correr, como, vamos dizer assim, né, uma coisa, a maneira artística da gente poder finalizar o nosso encontro de hoje. Então, grato aí pela sua atenção, forte abraço.